dos 10 versículos. Aí a gente vai se delongar realmente bem detalhado no máximo que a gente puder, pelo tempo, para... Enfim, deixa eu ver. Capítulo 2, versículo 1. Começa assim. De sorte que és indesculpável, ó homem, quando julgas a outrem. Pois, naquilo em que julgas a outrem, a ti mesmo te condenas. Visto que ao julgares, praticas as mesmas coisas. E sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, contra os que praticam tais coisas. E tu, ó homem, que julgas os que praticam tais coisas, e fazes as mesmas, crês que escaparás ao juízo de Deus? Ou desprezas tu as riquezas da sua bondade e paciência e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? É segundo tua dureza e coração impenitente, entesouras para ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, o qual retribuirá a cada um segundo suas obras, dará vida eterna aos que persistindo, fazendo o bem, buscam glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação aos contenciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente ao judeu e também ao grego. Glória, porém, honra e paz a todo homem que faz o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego. Bom, é um texto que ele é curto e ele é repetitivo em alguns conceitos para enfatizar. Essa ênfase é bem firme. Então, como a gente mencionou na aula passada, tem 3 doutrinas que aparecem primariamente aqui, essencialmente. Sobretudo, é um texto escatológico. É um texto que fala do juízo de Deus, do julgamento de Deus, no momento em que Deus vai julgar. Então, é um assunto escatológico. Então, essa é a primeira doutrina que a gente vê, e aí eu mencionando ela novamente para a gente poder ter isso em mente, mas eu coloquei mais adiante, que também fala sobre os atributos de Deus. Claro que ele está colocando isso, também atrelando isso ao contexto da escatologia. Então você percebe, como eu mencionei na aula passada, os textos, todo o texto bíblico, e aí sem exceção, todo o texto bíblico vai estar tratando de alguma doutrina. Todo o texto bíblico. Seja ele uma parte mais prática, mas toda prática ela está alicerçada numa doutrina. Então, é impossível você ler um texto bíblico que não esteja sendo um texto baseado em doutrina, ou lidando com doutrina. Exemplo, se o texto está falando de anjos, de alguma forma aquele texto contribui para a visão que a gente vai ter doutrinária sobre os anjos. A anjo apareceu e fez determinada coisa. É só um texto narrativo falando do anjo, mas querendo ou não, aquilo ali vai contribuir para o modo como a gente compreende os anjos na Bíblia. Jesus fez alguma coisa. O modo como Jesus agiu naquele momento vai ajudar a gente numa compreensão do modo como Cristo age, cristologia, a questão do anjo, angelologia. Então, a Bíblia, ela está permeada por doutrina. A Bíblia ela é um texto que ela é também doutrinário. Então, e a gente falou na aula passada também que toda doutrina, ela leva à prática. E a prática tem que estar alicerçada em boa doutrina. Então, as duas coisas precisam estar conectadas. Eu não posso falar de doutrina sem que isso leve para a prática. Ou seja, uma doutrina que não leva para a prática é uma doutrina vazia, é uma doutrina morta, é uma doutrina, como o Tiago vai dizer, é uma fé morta. Então, o conhecimento que ele é inócuo, porque o conhecimento tem que levar a gente para o caminho prático. É a mesma coisa a prática. Não, mas a igreja faz muita coisa, mas essa prática está alicerçada em boa doutrina? Não. Então, muitas vezes, essa prática vai ser uma prática também vazia. Então, uma prática que ela não está alicerçada em boa doutrina é uma prática vazia. Exemplo, tem muitas religiões que fazem caridade. É uma prática. Então, a prática é de ajudar pessoas. Essa prática ela é válida para Deus? Não. Por quê? Porque ela não está alicerçada na verdadeira doutrina. Qual é a verdadeira doutrina? A doutrina de que tudo deve ser feito para a glória de Deus. Mas muitas dessas religiões, e a maioria delas, se não todas elas fazem isso por quê? Fazem isso para alcançar salvação. Fazem isso para alcançar benefícios de Deus. Então ele vai lá dar benefícios para o outro, pensando em quê? Deus vai me abençoar. Então essas religiões, elas pensam dessa maneira. O catolicismo, o espiritismo, o pessoal da Umbanda, essas outras religiões, elas fazem o quê? Pensando em recompensa da parte de Deus, do Deus deles. Né? Aquelas que estão mais voltadas para o cristianismo vão pensar no Deus cristão, no geral. Mas as outras vão pensar nos próprios deuses, os orixás, os espíritos e coisas atreladas. Então, o que é que acontece? Ou os santos, da igreja católica. Então, percebam, a prática das boas obras é uma prática boa. Caridade é uma coisa boa. Evangelismo é uma coisa boa.
Mas se essa prática ela não está alicerçada no verdadeiro conhecimento das Escrituras, ela é uma prática que também está equivocada. Por quê? Porque ela não está alicerçada no verdadeiro conhecimento. Então, as duas coisas não se desassociam. Mas ele faz coisas boas, mas ele não faz pela motivação correta. Se a motivação não está correta, significa o quê? O conhecimento dele não está no lugar correto. Então a gente não pode só alinhar prática. A gente tem que alinhar conhecimento. A gente também não pode só alinhar conhecimento. A gente tem que alinhar prática. Então as duas coisas não se desassociam. Doutrina leva a prática. Tanto é que as cartas de Paulo, ela normalmente se dividem, em geral, em dois polos. Começa com doutrina, termina com prática. Você vai ver Coríntios. Tanto assim, coisa é Romanos. Romanos, você pega lá, do 1 ao 11, ele está falando de doutrina, especificamente doutrina. E aí, essa doutrina desemboca em prática do 12 ao 16. Você vai ver isso também, por exemplo, de Efésios. Começa nos 3 primeiros capítulos, doutrina, os 3 seguintes, 6 capítulos, 3, aí vai para a parte mais prática. Mas perceba, a prática, é só prática, mas toda prática está necessária em boa doutrina. Se eu não entendo a doutrina, eu vou chegar no caminho que a prática vai ser só um obedecer vazio. Então, igrejas que não têm boa doutrina, elas conseguem colocar qualquer prática na igreja, porque a igreja não percebe que toda prática tem que estar necessária em doutrina. Ou seja, não faz isso. Mas ele só fica mandando você não fazer. Mas se eu não entendo doutrina, eu vou dizer, não, mas não tem doutrina que baseie essa prática. Então, eu aceito tudo se eu não tiver boa doutrina. E aí a gente pensa que doutrina é prática. Aí muitas igrejas vão dizer, não, a doutrina da igreja, não pode usar brinco, não pode usar calça, não pode usar isso, não pode aquilo. Eu digo, mas isso não é doutrina. Isso é uma prática, que não tem doutrina para basear. Só que aí a gente chama práticas de doutrina quando a gente não entende o que é doutrina. Doutrina é conhecimento da palavra. Então, esse texto, voltando para ele está tratando de 3 doutrinas especificamente, como a gente leu. A primeira delas é a escatologia, que é a doutrina do futuro. Especificamente, a gente vai tratar mais dela. A doutrina de Deus, que é o ser de Deus, sendo tratado de modo mais específico, que é os atributos de Deus. E também eclesiologia não. Soteriologia, que é a doutrina da salvação. São essas 3 doutrinas. Aí peço que guardem com carinho. Eu sei que são nomes mais difíceis, eu não vou escrever ali agora. Mas são palavrinhas que são curiosas para a gente lembrar. Eu sei que também, mas sobrou somente falando para mim. Graças a Deus. Mas, por exemplo, essas 3 palavrinhas, só não perder o fio da meada, eu não ia colocar nomes, acho que vale. Porque fica mais fácil lembrar depois. Cadê? Como eu mencionei, essas 3 doutrinas elas permeiam todo o texto. E a nossa exposição vai girar em torno dessas 3 doutrinas. E mesmo que vocês não lembrem os nomes difíceis, gostaria que vocês pelo menos pensassem no que ela significa. Escatologia, que é a doutrina do futuro. A gente mencionou eu não falei o nome, mas é teontologia, que é a doutrina do ser de Deus. E por último, a gente mencionou a soteriologia, que é a doutrina da salvação, que é o assunto principal da carta aos Romanos. Ela é soteriológica, é literalmente chamada de a carta soteriológica, porque o assunto principal dela é a doutrina da salvação. Só que, como eu mencionei na aula passada também, recapitulando de modo breve, o fato do principal assunto da carta ser soteriologia, a doutrina da salvação, não significa que outras doutrinas não apareçam. Então, por exemplo, esse trecho, como eu mencionei, é mais escatológico, mas tem teontologia, a doutrina do ser de Deus, mas também tem a doutrina da salvação. E aí, voltando para o texto, e a gente vai se delongar nele, no versículo 1 ele diz assim: de sorte que és indesculpável. E não ironicamente, e não por acaso, a palavra indesculpável ela aparece aqui, mas ela também apareceu no capítulo 1. Isso não é por acaso, nunca é por acaso. As coisas não acontecem por acaso. Ele cita indesculpável aqui porque ele falou a respeito do pessoal do primeiro capítulo ser indesculpável. E aqui ele está falando para um pessoal do segundo capítulo como também indesculpável. Vamos tentar entender essa lógica. O primeiro capítulo, ele começou lá no versículo 1 até o versículo 17, é uma introdução. Ele introduz, meio que fazendo uma apresentação de si e aí falando deles para dar uma boa disposição para ele. Então, meio que a introdução do livro, do versículo 1 ao 17. Do 18 ao 32, Paulo está lidando com o primeiro momento da argumentação dele. Ele está falando, você percebe bem o que ele está colocando ali, percebam que ele não fala
diretamente a judeus ali. Ele está falando diretamente a gentios. Sobre gentios, na verdade. Não diretamente a gentios, mas sobre gentios. Por que isso é importante? Porque ele está falando de um povo e toda a argumentação dele é baseada na revelação natural. Olha, vocês são indesculpáveis. Mas quando ele fala indesculpáveis lá, eles em que sentido? Eles, olha, Deus se revelou na criação. Deus se revelou na criação, então, por mais que vocês não tivessem a lei moral escrita, nem uma Bíblia para dizer, Deus se revelou na criação. E isso já é suficiente para condenar vocês. Porque vocês, por Deus ter se revelado na criação, vocês já deveriam crer nele. Mas o coração endurecido de vocês se afastou de Deus e vocês não creem. Vocês são indesculpáveis. Ainda que naturalmente a gente seja capaz de crer por si só, mas o fato de Deus ter se revelado é um dever nosso crer nele. E a gente tem uma frasinha aqui legal: toda a ordem de Deus, ela se torna uma obrigação. É um dever nosso. Se Deus diz, faça, eu tenho um dever de fazer. Então, eu preciso fazer, porque é um dever meu. E Deus se revelou à criação e deu ordens para toda a criação de obediência, desde o Gênesis. Só que nós não obedecemos. Ah, mas eu não tenho condição de obedecer. E aí que está um pulo do gato da sacada. Quem tem o dever sou eu. Então eu me afastei de Deus. Eu conscientemente e deliberadamente me afastei de Deus. E aí eu sou indesculpável, ainda que eu em mim mesmo eu não consiga ir até Ele. Por quê? Porque eu me movi nos meus próprios pecados. E aí o primeiro capítulo ele trata do povo que não recebeu uma revelação especial de Deus. E é literalmente os gentios. E eles são indesculpáveis porque Deus se revelou. Né? Aí no capítulo 2, ele vai começar a tratar agora de um outro indivíduo, que é o indivíduo judeu. Porque ele é uma linha argumentativa interessante, porque no capítulo 1 ele fala da revelação natural, Deus se revelando na natureza. Aí o homem na natureza não conseguiu ver Deus. Não o Deus verdadeiro. No segundo capítulo, ele vai começar a tratar de alguém que recebeu uma revelação especial de Deus. Aí você diz, que incrível, agora eles vão conseguir chegar até Deus. Então, não conseguiram novamente. Porque o problema não está na revelação de Deus. Deus se revelou na natureza, mas um homem morto em si mesmo não conseguiu ver o Deus verdadeiro na natureza. Capítulo 2, iniciando agora, ele recebeu uma revelação especial. E o judeu, ele não cita diretamente o judeu no início do texto, mas ele trata com figura de linguagem, e aí quem vai lembrar da escola, né, a figura de linguagem, ele vai tratar do seguinte: ele diz, ó homem, perceba que ele está escrevendo para uma igreja que não necessariamente tem só judeus ou só gregos, tem os dois. Mas perceba que ele está usando um recurso literário para falar o seguinte: nem só tem uma pessoa. Mas ele não diz ó pessoas, ó cristãos, não, ele diz no singular. Ó homem, ele diz uma pessoa só. Ele diz, de sorte que és indesculpável, ó homem, para uma pessoa só. Aí você diz, ele está escrevendo para um indivíduo. Ele está usando um recurso chamado diatribe, uma figura de linguagem. Qual o nome? Uma figura de linguagem chamada diatribe. O nome dessa figura de linguagem é diatribe, em que ele está direcionando seu discurso para uma comunidade, mas ele quer fazer como se fosse um interlocutor imaginário. Ele está falando com alguém, mas é como se ele supôsse alguma coisa. Assim, estou falando para esse indivíduo aqui, mas para não dizer diretamente a vocês aqui, eu vou criar um indivíduo imaginário. Eu quero ensinar algo a vocês, mas eu digo, olha, eu crio uma figura imaginária, a gente chama isso de diatribe, figura de linguagem, e digo, olha, tu que fica roubando a laranja da casa de fulano. Toda vez que passa por ali, ele rouba a casa da laranja na casa de fulano. Percebe? Eu estou falando para uma comunidade que provavelmente está roubando laranja na casa de fulano. Só que eu não estou falando diretamente a galera aqui, ó, vocês que roubam. Ele está falando aqui, ó, ele cria o diatribe, essa figura de linguagem, e diz assim, ó, você que faz isso. Ele está falando para vocês. Mas ele não está direcionando diretamente a vocês para fazer esse recurso literário, para dizer a um indivíduo que é o imaginário ali, não existe em si, mas é para representar aquela comunidade. Então, ele diz, olha, sorte que és indesculpável, ó homem. Ele está direcionando a comunidade, mas ele está, a carta, né? Mas ele está falando com um indivíduo ali, singular, para representar aquela comunidade que é plural, que é diversa. Então, ele diz, de sorte que és indesculpável, ó homem. O nome desse recurso é diatribe. Aí ele diz mais,
quando julgas a outrem. Ele está falando para esse indivíduo, para esse diatribe, ó, olha, de sorte que tu és indesculpável quando julgas a outrem. Por quê? Porque ele está conectando isso com o capítulo 1. No capítulo 1 ele diz, olha, esse povo aqui é indesculpável. Qual é o movimento normal do judeu? Então, eles não têm a lei, eles não têm a revelação especial, eles têm só uma revelação natural que foi suficiente para eles chegarem a Deus. Nós já recebemos a revelação especial, Deus já chegou a nós, temos a revelação. Agora podemos nos vangloriar disso porque somos de Deus. Só que aí é que está. A lei que Deus deu, ela não é exterior, ela é espiritual. E o próprio Paulo vai dizer isso mais para frente. A lei de Deus é espiritual. E uma lei sendo espiritual, ela não requer simplesmente obediência física, ela requer uma obediência espiritual. Então, nós não pecamos simplesmente em ações. Eu não peco simplesmente quando eu faço alguma coisa errada. E aí aqui está o pulo do gato. Eu também peco quando eu penso coisas erradas, coisas que não glorificam a Deus. Quando eu alimento pensamentos que não glorificam a Deus. Eu também peco quando eu falo coisas que não glorificam a Deus. E um pulo do gato ainda maior é quando eu deixo de fazer coisas que glorificam a Deus. Tanto é que no capítulo 1, Paulo até menciona, olha, em vez de glorificar o Deus verdadeiro, glorificaram a criatura, honraram a criatura. Percebam, ele teve uma ação, mas ao mesmo tempo ele deixou de fazer uma ação. Se eles não tivessem adorado ídolos, eles já estariam adorando ídolos. Por quê? Porque deixar de glorificar a Deus é automaticamente glorificar outra coisa. Deixar de adorar a Deus é automaticamente passar a adorar outra coisa. Ninguém deixa de ser idólatra. Ah, mas ele ainda faz nada de errado. Engano. Todo homem é um adorador de ídolo. Ou ele está diante de uma imagem de Baal ali, ou ele está dentro de si mesmo se adorando, sem nem consciência disso, de que está se adorando. Mas se adora. Somos idólatras. João Calvino, ele tem uma fala nas Institutas, capítulo 11, no primeiro livro, ele diz o seguinte, ó, o homem, o coração humano, é uma fábrica de ídolos. Se a gente não adorar a Deus, nosso coração vai buscar adorar outra coisa. E a gente adorando a Deus, nosso coração já está procurando alguém para receber a adoração, senão o próprio Deus. É uma loucura. O nosso coração é um coração idólatra. Por quê? Porque ele é um coração que foi manchado pelo pecado. A gente vai procurar ídolos. Aí você vai dizer, o pastor. Normalmente você vai pensar assim, né? Ou é uma imagem ali, ou é uma pessoa. Pode ser uma pessoa, mas pode ser coisas. Pode ser o conhecimento. A sua faculdade pode ser um ídolo para você. Você mesmo pode ser um ídolo. O seu desejo pode ser um ídolo. A sua casa pode ser um ídolo. O seu carro pode ser um ídolo. Os seus livros podem ser um ídolo. Já foi o caso meu. Eu já idolatrei tanto meu livro que eu não deixava ninguém tocar. Alguém estava lendo, não mexe, porque vai manchar meu livro, vai sujar meu livro. Outra pessoa estava limpando, mas vai limpar de novo para poder pegar as minhas coisas. Um ídolo. Tem gente que limpa, comprou um carro novo, é limpando a cada segundo ali, ó, caiu uma poeira e já tá ali, ó, ídolo. E não deixa ninguém tocar, não deixa ninguém dirigir, não deixa ninguém fazer nada. Eu não levo ninguém porque pode sujar, tá chovendo ali, o irmão tá chuva, você vai assim, não vai estar no meu carro não, que vai molhar. Um ídolo. Então, a gente pensa que os católicos estão idolatrando lá. Então, mas a gente se acha muito santo e diz assim, eu não tô. Idolatria evangélica não pode tá saindo. Não. Então, quando o apóstolo Paulo coloca aqui para o judeu, ele está dizendo assim, ó, olha, a gente recebeu a revelação especial dos judeus. Então, tem um porém. Qual porém? Vocês externamente obedecem à lei, mas essa obediência não está plena. Eles não obedecem esses aqui, mas quem disse que eu tenho moral para julgá-los? Quem disse que eu posso julgá-los? E aí Paulo vai começar essa argumentação, ó. Você também é indesculpável. Olha, eles são indesculpáveis, os gentios aqui que não receberam a revelação especial. Mas você, judeu, também não é melhor do que eles. Por quê? Porque você também é indesculpável. Porque você julga os outros, mas naquilo que julgas os outros, a ti mesmo te condenas. Visto que ao julgares, pratica as mesmas coisas. Então, você diz, os gentios são envoltos de imoralidade sexual. Mas será que o judeu também não estava envolto de imoralidade sexual? A questão é, não, mas a gente não faz as coisas que eles fazem. Mas será que no mesmo pecado que ele cai de um jeito, os judeus não estavam caindo de outro modo? Mas vocês idolatram ídolos. Vocês têm ídolos de barro, de ouro, de prata. Aí os judeus tendo ídolos no seu próprio coração. No próprio coração. Então, a grande sacada que essa idolatria do coração depois vira a idolatria externa, com Baal, com Astarote, com vários outros ídolos. Então percebam,
O judeu, ele se vangloriava de ter a lei, a revelação especial, mas, e o judeu não tinha, né? Mas na prática, o coração do judeu estava no mesmo caminho dos gentios. O coração idólatra, que depois acabava se voltando para a prática do mesmo jeito. Então, a revelação especial, ela é boa, a lei é boa, a lei espiritual é boa. Paulo vai dizer isso no capítulo 7. Mas a grande questão que Paulo está autorizando aqui é justamente que, olha, começa aqui, eu me revelei na criação, vocês não conseguiram me encontrar nela. Eu revelei na palavra, vocês não conseguiram me encontrar na palavra. E ele vai continuar. Isso é o que vai acabar desencadeando no capítulo 3, onde ele vai gerar a conclusão. Premissa 1, premissa 2 e a conclusão vai ter no 3, mas a gente vai continuar aqui no 2, capítulo 2. E aí, 2, 1 a 10. Aí, no versículo 12 ele diz: e sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, contra os que praticam tais coisas. E aí tem algumas coisas que a gente vai poder observar, que são coisas interessantes. Ainda no versículo 2, mais delongadamente, ele diz assim, isso eu vou repetir para enfatizar. E sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, e os que praticam, contra os que praticam tais coisas. Veja que tem uma coisa interessante ali, no 2, é que Paulo, quando ele diz, olha, quando julgas a outrem, a ti mesmo te condenas. Eu estou tentando não ir mais, mas, por exemplo, tem duas palavrinhas aqui, e aí eu vou escrevê-las, porque eu acho que é interessante que elas estejam aqui. Cadê? Crinem. E a outra palavra é essa aqui, ó. Cata. Eita. Olha. Cata. Crinem. Aí, beleza. Tá em grego, tá, gente? Mas, beleza, pessoal. São duas palavrinhas que aparecem. Duas palavrinhas que aparecem no texto, que eu acho interessante a gente poder ver. A primeira delas, ele menciona aqui no comentário que está ouvindo, ele diz assim, ó, a crinem é a palavra que faz sentido para julgar aqui. E catacrinem, e você vai perceber que o radical geral ele é muito parecido, e não é por acaso, não. Crinem e catacrinem, Paulo está fazendo um jogo de palavras no grego, que não dá para ver no português, obviamente, porque está a julgar e condenar, mas quando ele fala crinem, ele está dizendo, ó, você que julga, catacrinem no caso, olha, você que crinem, você que julga, a primeira palavra que ele usa, você, na verdade, está fazendo o quê? Catacrinem. E o catar aqui está no sentido de um retorno daquilo que você mesmo faz. Eu estou apontando para lá, mas catar. Que catar, crinem, estou já na frente lá. Mas crinem. Eu estou fazendo esse movimento que é o crinem, que é o julgar. Só que aí, a palavra que está lá no original é catacrinem. Esse julgar retornando é o condenar. Então, o próprio Calvino, ele menciona aqui no texto, no comentário bíblico, ele diz assim, ó, é exatamente como se estivesse dizendo, tu és duplamente merecedor de condenação, pois levas a culpa dos mesmos vícios que condenas e reprovas em outros. O que é que o Calvino está colocando aqui a partir das palavras do original? Quando ele coloca crime, eu estou fazendo um movimento de julgamento. Só que, qual é a grande questão? No momento em que o meu julgamento é hipócrita, eu sou tão condenável quanto o outro, o movimento contrário acontece, catacrinem. Ele retorna para mim de um sentido duplamente condenável. Ou seja, eu sou condenável, não sou só condenável, eu sou duplamente condenável. Por quê? Porque eu estou julgando no outro algo pelo qual eu sou condenável. Então, ó, é um julgamento duplo, ou seja, em vez de estar atribuindo juízo ao outro, esse juízo está vindo duplo para mim. Por quê? Porque eu sou merecedor daquele mesmo julgamento, daquela condenação. Então, esse jogo de palavras, ele só é possível no grego. Que esse acaba se perdendo porque na tradução as palavras no português não têm esse mesmo sentido. Tanto o julgar, que tem uma palavra, e condenar, que é outra palavra, que estão num campo semântico parecido, mas não tem esse mesmo jogo do crinem e do catacrinem, como é no original. E aí só abro um parênteses do porquê eu incentivo e estou colocando essa questão de poder estudar. Que são coisas que a gente só vai conseguir perceber no texto, na língua original. Então, aí, mas dá trabalho. Mas se houver pessoas que tenham esse interesse de aprender e aprofundar, será vantajoso. Porque alguns pontos doutrinários só vão poder ser debatidos de modo profundo a partir dos originais.
E aí, ele segue comentando o seguinte aí no versículo 2. Ele diz assim, ó, vou pegar um trecho e vou ler. Ele diz, ó, Deus punirá o pecado sem qualquer parcialidade. Não importa em que ele o detecte. Segundo, ele não leva em conta aparências externas, nem se satisfaz com a qualquer obra. E aí o Calvino comenta aqui embaixo. Segue-se disso que a máscara de uma fingida piedade não impedirá de aplicar o seu juízo à impiedade secreta. A frase segunda verdade é um hebraísmo, visto que verdade, a palavra, né, em hebraico, às vezes significa a integridade interior do coração. E é, portanto, oposta não só à falsidade palpável, mas também à aparência externa de boas obras. E aí, é outra palavrinha, na verdade agora são duas palavras, viu? Vou colocar aqui, deixa eu ver aqui. Catar, eu acho que é o Ita, não é? É o Ita. Foi. Essa outra aqui, que é que ele fala, e aí você não pode confundir isso aqui que está juntinho, ó, catacrinem, com catar ele separado. Mas, por exemplo, aqui ele está colocando assim, ó, o julgamento de Deus é de acordo com a verdade, catar aletheia. O que isso quer dizer para a gente? Esse de acordo e a verdade, o Calvino ele menciona que tem a ver com o hebraísmo. Quando ele fala de acordo com a verdade, e aí, inclusive, isso pega um versículo que a gente tem, que a gente normalmente interpreta, mas a gente não interpreta de modo tão profundo quanto ele poderia ser. Aqui, ó. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ó, Erodos, Aletheia. Aletheia, ele não só aparece aqui, mas ele aparece lá também. No caminho, Rodos, a verdade, Aletheia e a vida, Zoe. Esse Aletheia aí é uma puxada do hebraico, que é Amet. O seguinte, talvez fique um confuso, mas verdade na Bíblia, no Novo Testamento, no Antigo Testamento, ele tem um sentido interior. A verdade aí não é simplesmente um conceito verdadeiro, uma coisa que é verdade. Mas não, a verdade é essencialmente aquilo que deve ser adorado. É aquilo que é em essência. A verdade é em essência. Então, quando ele diz, olha, ele vai julgar de acordo com a aletheia, ele está falando, ele vai julgar de acordo com o interior, com aquilo que é essencial. Ou seja, ele não julga de acordo com o que é externo. Quando Jesus diz, eu sou a verdade, ele não está falando simplesmente que ele é um conceito que se opõe à mentira. Ele está dizendo, ele é em essência, ele é interiormente verdadeiro. Ele é não só externo, mas interno. E aqui, quando ele diz que vai jogar catar, ele vai julgar o interior. E isso é problemático para essas pessoas aqui, porque externamente, opa, isso aqui é justo. Mas, e de acordo com o interior? Será que não há expressão pecaminosa, pensamento pecaminoso? Será que não há a omissão da parte de Deus dessas verdades da Escritura? Então, esses dois primeiros versículos, e aí já tem bastante coisa, mas para a gente poder ver como o caminho do texto vai colocar. Ele não está lidando diretamente ainda com a profundidade escatológica, mas perceba que o julgamento divino, e da condenação principalmente, ele vai lidar com o ser humano de fato, o ser humano que é totalmente condenável. No capítulo 3, se você aprofundar. Mas, só puxando um pouco, o ser humano, ele está na condição que ele vai chegar diante de Deus, não com simplesmente, olha só, eu estou fazendo um paralelo, né? Eu estou na igreja, olha só, nem sou tão mal assim, eu não bebo cachaça, eu não fumo cigarro, eu nunca forniquei com pessoas na rua, olha só, eu sou muito melhor do que aqueles que estão no carnaval. Sou dele mesmo. Só que aí essa pessoa ela é viciada em pornografia, essa pessoa ela não fala palavrão na rua, mas ela assiste e ela ama assistir coisas que são imorais, ela ama ouvir pessoas ali, séries cheias de imoralidade, cheias de coisas assim. E aí essa pessoa, ela não ama ler a Bíblia, ela não ama o lugar de oração, ela não ama as coisas de Deus. Mas ele não bebe, ele não fuma. Quem disse que esse é melhor do que aquele lá de fora?
Os dois estão envoltos em moralidade. A diferença é que aquele o mundo veio. E diz, olha, está no carnaval, está vendo promíscuo, mas aquele é promíscuo no oculto. Que diferença há? Não há. Então, a grande sacada é de que a gente pode olhar, não, tá vendo? Fulano não. Entendeu? Mas, qual a diferença? Percebe? Aí o judeu, ó, não, a gente recebeu a lei. Aí vocês estão sendo desculpáveis, porque no que vocês, quer ver, ó, no que eles praticam de um modo mais externo e visível, vocês praticam no oculto. Indesculpável, mano. Somos indesculpáveis. E ele continua no versículo 3. E tu, homem, que julgas os que praticam tais coisas. Ele volta a falar desse diatribo. E tu, homem, que julgas os que praticam tais coisas, e fazes as mesmas, crês que escaparás do juízo de Deus? Aí ele volta a bater na tecla. Ele fica batendo na tecla assim, ó. Talvez você está julgando os gentios judeus. E aí a gente pode falar, ó igreja, vocês que criticam os que estão no mundo, vocês fazem a mesma coisa. Vocês estão fazendo a mesma coisa. Vocês acham que vai ser... eu sou salvo, mas vive na mesma coisa. Será que é mesmo? Será que sou mesmo? Será que somos mesmo? Diante de um olhar verdadeiro desse, quando a gente para olhar no culto, né? E ele diz assim, ó, no versículo 4. Ou despreza as tuas riquezas de sua bondade, paciência e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Aí, nesse primeiro, né? Eu não vou me dar um lugar para ver isso aqui. Aí coloca aqui no versículo, ainda no 3. Ele diz, crês que escaparás ao juízo de Deus? Aí Calvino diz assim no comentário. É verdade que os homens são guiados por um instinto divino de condenar os feitos malignos. E aí o Calvino menciona que o ser humano, por natureza, por ele querer se colocar no lugar de Deus, e desde o Éden nós quisemos isso, nos colocar no lugar de Deus, nós temos um instinto natural de querer atribuir juízo, dizer que aquilo está errado. Só que o que ele coloca aqui, ó, aqueles que acreditam que escaparão ao juízo divino, ainda que não permitam que outros escapem a seu próprio juízo, são extremamente loucos. Paulo repete a palavra homem aqui, o diatribe, né, com o propósito de confrontar o homem com Deus. Então, ó, aqui está o homem e tem Deus. Então, esse confronto ele acontece. Ó, você está achando que vai fugir? Então tá. Melhor. Ou despreza a riqueza de sua bondade. Aqui é um pouco mais complexo, mas a gente vai se deter no versículo 4. É dizer, ó, ou despreza a riqueza de sua bondade. E até então, a gente está falando indiretamente de escatologia. Não estou me delongando, porque não temos tempo. Mas, o que tem de escatologia aí? Né? Escatologia tem a ver com o julgamento final. É literalmente isso. Então, o julgamento final é o momento em que todos se apresentarão diante de Deus. O trono branco estará lá e todos nós estaremos diante do próprio Deus. E aí, quando ele diz, olha, diante desse dia de juízo, todos estaremos lá. Mas aí eu vou deixar isso em paralelo para a gente poder vir para cá. E aí ele diz mais no 4. Ou desprezas a riqueza de sua bondade. Aí ele diz, visto que os hipócritas, geralmente inflamados com prosperidade, eles merecessem a mercê divina por suas boas obras. Para a gente poder ver de um modo mais claro. Ele diz assim, ó, ou despreza a riqueza de sua bondade. Como assim? Se vocês olharem no texto, ele fala da bondade, mas aí depois ele menciona a paciência, também menciona a longanimidade. Como a gente falou na aula passada, a paciência e a longanimidade são a mesma coisa. É o mesmo atributo de Deus. E está dentro da teotologia. Atributos de Deus. E aí a bondade de Deus se manifesta de um modo com o ímpio, que o ímpio faz parecer, no caso do judeu, era um modo especial, inclusive na época de Jesus esse pensamento era equivocado, acontecia, e aí a gente, inclusive, temos hoje, muitas vezes, que pensamento equivocado, e que se eu estou sendo abençoado, significa que tudo está em paz com Deus. Fulano é muito abençoado, então deve estar tudo em paz com Deus. O judeu, na época de Jesus, ali no século I, a gente vê que acreditava-se muito nisso, que alguém que tem prosperidade é alguém que está próximo de Deus. E aí Jesus quebra muito isso, mostrando que muitas pessoas que não tinham prosperidade financeira estavam perto de Deus, enquanto pessoas que tinham prosperidade financeira não estavam. Então, prosperidade financeira não é critério de estar perto de Deus. Não é critério de estar perto de Deus. Ou seja, as coisas estarem dando certo na minha vida não significam que Deus está tudo bem entre mim e Deus. Vou dar um exemplo. Eu mesmo. Quando eu ainda não estava na igreja, Deus ainda não tinha começado com sua graça, eu experimentei um período em que, literalmente, Deus estava me abençoando muito. Na escola, no trabalho, enfim, as coisas eram tão certas.
que foi o que Deus, e aí eu posso até tentar me colocar no texto aqui que eu vou falar, porque literalmente ele me constrangeu, porque eu não acreditava em Deus, era agnóstico, mas eu tive um momento que eu tinha lapsos de religiosidade. Eu não era cristão, não era salvo, eu tinha lapsos de religiosidade. Tem um período em que eu queria muito me tornar o melhor aluno da escola, as melhores notas da escola. E aí eu lembro que eu orei, eu não entendia direito as coisas, mas tipo, a minha família era testemunho de Jeová, eu lembro que eu orei. Eu orei e pedi isso a Deus. Veja, é loucura de juízo. Eu me coloquei de joelhos e disse, não, eu quero o ano que vem me tornar o melhor aluno da escola e tudo mais. Aí eu pedi a ele e tal, sei lá, e eu comecei a ler o Novo Testamento, na época ali, eu estava lendo de Mateus, né? Eu já li Mateus tudo. Eu acordava, lia a Bíblia e estudava nas férias para poder, naquele ano seguinte, ser o que eu quis fazer, ser o melhor aluno da escola. As coisas na escola aconteceram de tal modo, se organizaram de tal modo, que não se tinha esse negócio de ser o melhor aluno da escola. Mas aí começaram a premiar o melhor aluno da escola, melhores notas, não sei o que lá. E tipo, aconteceu, surpreendentemente, de tudo acontecer a favor de que eu pudesse ser honrado por ter melhores notas na escola. E aconteceu realmente. Aí tipo, era muito premiado, tipo, não sei o que lá e tal. Até hoje eu volto da escola, o pessoal lembra de mim, da diretora principalmente. Mas uma coisa aconteceu. Aí realmente, fui muito premiado. Aí, eu não era agnóstico na época. Eu acredito em Deus, entendeu? Tipo, não ia pra igreja, tipo, era bem assim. Mas, claramente, Deus concedeu aquela oração de mim. Eu era ímpio. Vivi em piedade. Mas, Deus, por ser infinita graça, decidiu atender a oração de mim. Mas, qual era o que se poderia acreditar? Que eu estava em relacionamento bom com Deus, porque estava dando tudo certo. Eu estava ganhando muita coisa, eu estava ganhando honra da galera, tipo, minhas notas estavam lá em cima, tipo, era incrível o tanto de coisas que eu ganhei ali. Meu primeiro R$1.000 que eu ganhei foi por conta da escola, por conta do prêmio que eu ganhei lá da escola. Eu digo, caramba, tipo, foi coisa incrível. Primeira vez que eu peguei R$1.000 na minha mão, assim. Eu, caramba, mano, que coisa incrível. E aí, chegou um ponto em que eu enchi tanto de mim, que eu passei de alguém que acreditava que Jesus existia para uma pessoa que se considerava agnóstico, porque já não fazia mais sentido. E aí, uma vez me perguntaram, até hoje, a Bandichu está sempre perguntando esse negócio, mas uma vez um professor de geografia, ele perguntou, porque eu era um aluno bem mais ou menos na escola. E aí, do nada, ele mudou assim, virou um aluno top. Aí ele me perguntou uma coisa, aquilo dói no meu coração até hoje. Dói no meu coração até hoje. Ele perguntou assim, ó, o que aconteceu que tipo, tu mudou da água para o vinho? Porque aceitou Jesus, foi? Ele fez essa pergunta. Ele fez literalmente essa pergunta. Ele disse, não, porque agora eu decidi, né, me dedicar, me esforçar e tal. Na hora eu não senti o tipo, eu senti uma coisa meio estranha na hora assim. Mas não era crente, não liguei. Depois aquilo me pegou de um jeito. Porque, tipo, querendo ou não, depois, quando eu finalmente fui alcançado pela graça, eu olhei assim, meu Deus. Do começo ao final, do meu estudo até as honrarias, era Deus do começo ao final. Eu não merecia 0%. Ah, mas você se esforçou, estudou. Mas eu só consegui entender, eu só consegui melhorar. Tudo era Deus trabalhando e cooperando para que eu conseguisse entender os assuntos. Tipo, se eu melhorei em matemática foi porque Deus me concedeu o entendimento naquele momento. Sem brincadeira nenhuma. Do começo ao final, era graça de Deus. Então, quando a gente para pensar e olhar para trás assim, Deus me deu sua bondade, e aí depois eu olhar assim, e Deus me abençoava, Deus, por favor, para com isso. Eu não estou no modo como eu gostaria de estar. Isso já crente. Eu Deus, por favor, não faz isso comigo, porque eu não estou no nível de ser abençoado, e Deus me abençoava. Aí eu dizia, poxa, Deus, eu não deveria ser abençoado. Eu chorava diante de Deus, assim, Deus, por favor, não faz isso comigo. Porque às vezes Deus abençoava, e eu sabia que eu não deveria ter sido abençoado. Aí eu dizia, Deus, por favor, para com isso. Para com isso, porque eu não mereço. Ficava constrangido, né? Constrangido. Aí tipo, você ficava, cara, por favor, não faz isso comigo. Ou seja, Deus estava usando a bondade dele para dizer assim, ó, é esse o ponto que eu quero que você perceba, que eu não estou fazendo porque você merece. Eu estou fazendo para mostrar quão grandioso eu sou. Então a gente não pode olhar as coisas de Deus e dizer assim, ó, tá vendo, eu mereço. É Deus colocando, você não merece. E é esse o ponto que eu quero colocar você, um constrangimento e dizer, Deus, o que eu vou fazer para o Senhor? O que eu posso dar para Deus? Tipo, a medida é totalmente injusta. Tipo, Deus fazendo aqui e eu aqui lá embaixo. Tipo, eu não mereço. Então, um grande problema pra gente é quando a gente começa a achar que tipo, Deus está fazendo em resposta ao que eu estou fazendo. Deus é muito superior. Aí diz que é Deus fazendo em nós.
Então, quando ele coloca aqui, ele diz assim, ó, a bondade de Deus, a paciência de Deus, ó, e aí no versículo 4, olha, ignorando que a bondade de Deus é que conduz ao arrependimento. Ou seja, Deus, usando nos seus eleitos, essa bondade, ele está fazendo assim, ó, olha, o que tem que fazer você acreditar é o seguinte, olha, não é que você está recebendo porque merece. É porque você não merecendo, Deus está usando a bondade dele para nos levar ao arrependimento. Que é o que o texto daqui, ó. Que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. E o Calvino diz aqui, ó. Cadê? Contudo, prefiro a palavra conduzir ao invés de chamar, pois é mais significativo. Contudo, não tomo no sentido de impelir, mas no sentido de guiar pela mão. Então, quando ele diz aqui, ó, conduzir, é literalmente isso. E aí, a graça comum de Deus, ela se manifesta para todos, de modo específico, de modo geral, ou seja, você pode ver prosperidade da vida da pessoa, isso significa até comunhão com Deus. É graça comum. Ou seja, tem gente que vai ter riqueza, isso não significa relacionamento, ela vai ter honrarias, ela vai ter coisas, até às vezes dentro da igreja, ela vai ter, aí, poxa, as coisas estão cooperando para ele de um jeito, é Deus movendo, às vezes não é. Às vezes Deus está tendo um juízo ali naquele momento. Dizendo assim, ó, estou sendo bondoso para você perceber que você está errado, que você não merece, mas às vezes a pessoa recebe uma coisa boa e diz, poxa, se Deus está me dando é porque eu estou bom, né? Está tudo certo comigo. Às vezes não. Às vezes é para mostrar o contrário, para você se constranger. Mas aí, ele diz assim, ó, e esse constrangimento que a bondade de Deus faz, que a paciência de Deus leva a gente, é Deus, é a palavra que usada aqui, esse guiar é literalmente Deus pegar pela mão e te levar. Ou seja, quando a gente se arrepende, inclusive, virando a chave, não é a gente, poxa, olha só como eu sou bom, Deus me abençoa e agora eu percebo que eu estou errado. Não. É o quê? É Deus me pegando pela mão e dizendo assim, ó, até nisso, isso aqui é o constrangimento do Evangelho. Porque nem nisso eu sou tão ruim, eu sou tão... Vou usar uma palavra ruim aqui, desgraçado de coração, que nem isso eu consigo fazer sozinho. Eu preciso que o Espírito Santo toque meu coração, me conduza para poder eu me arrepender, porque se do modo contrário, Deus vai me abençoar e eu achar que foi eu que fui abençoado com o meu próprio mérito. Deus me pega pela mão assim, vem cá, porque do modo contrário tu vai parar, porque tu é um caso sério. É o capítulo 3 que vai dizer, né? De quem busca a Deus, nenhum sequer. Tá todo mundo desviado, aí Deus vem cá assim, vem cá. Vem pra cá, que se eu não te puxar, tu já era. Se eu não te levar pra cá, tu já era, porque, meu Deus do céu, até quando eu tô querendo te levar ao arrependimento, meu Deus do céu, é. E aí, Paulo ele continua dizendo assim, ó. E esses que são juros, aí o tempo se avança, mas aí, seguimos pro final, ele vai mencionar o dia da ira. E o dia da ira, voltando para a escatologia, é um dia específico, é o dia em que a ira de Deus se manifestará. Inclusive, a ira é outro atributo de Deus, né? A ira de Deus vai se manifestará diante de nós. De todos, né? Aí você vai dizer, diante de todos receberemos a ira? Não, mas se manifestará diante de todos. Porque o dia da ira, no Antigo Testamento, ele também tem outro nome, que é o dia do Senhor. O dia do Senhor e o dia da ira são sinônimos. Claro que aí não vou me delongar, porque não tem tempo e nem é momento para isso. Porque a carta de Romanos não vai se delongar nisso. Mas o dia do Senhor, ele pode ser, a referência, dia é 24 horas, não necessariamente. Então tem gente que vai colocar essa referência, como por exemplo, dia do Senhor como sendo aquele período de 7 anos que será de grande tribulação. Mas também tem vai fazer referência ao dia final mesmo, o momento final em que o Senhor derramará a sua ira sobre os ímpios, derramará a sua ira sobre o anticristo, derramará a sua ira sobre o falso profeta, e os santos participarão ali naquele momento de juízo. Independente de qual seja o momento específico do dia da ira, que é o momento do despejar da ira de Deus, e eu acredito que os dois sejam o dia da ira, tá? Tanto a tribulação quanto o momento final, que dia da ira é usado no Antigo Testamento, inclusive, para os momentos em que Deus estava punindo o seu povo, então é um dia da ira. Então não necessariamente existe um dia da ira, mas aqui ele está falando do momento final, o momento em que a ira de Deus se despejar de modo completo, onde serão lançados no lago de fogo, no inferno. Mas aí, ele coloca assim, que ele retribuirá a cada um segundo as suas obras. E aí, eu disse na aula passada, mas eu vou ler novamente. Vou dizer aqui, ó, ao punir a perversidade dos réprobos com justa vingança, o Senhor lhes dará o que realmente merecem. Ou seja, a gente falou na passada, né? Ou seja, quem vai ser condenado por causa de merecimento. A condenação é mérito purinho, né? É condenação por obras, literalmente. Cada obra será julgada de acordo com o merecimento dela. Mas
E finalmente, visto que ele santifica os que previamente resolveu glorificar, ou seja, a santificação vem pelos que Deus decidiu glorificar. Ou seja, já inicia-se por não mérito. Ou seja, ele foi escolhido não por mérito, mas porque Deus assim aprova e escolher. Então ele igualmente coroará suas obras. Ou seja, aqueles que ele escolheu santificar e glorificar, ele coroará suas obras e dará galardão. Porém, não em consideração a algum mérito inerente neles. Esta prova, contudo, não pode ser extraída do presente versículo, que enquanto declara que recompensa as boas obras terão, não afirma, porém, seu valor ou preço que lhes é estipulado. É uma insensatez concluir que algo possui mérito só porque é recompensado. Então aqui é algo curioso, que o Evangelho ele traz uma virada de chave. Deus dará galardão, isso é uma verdade, às obras, isso é uma verdade bíblica. Coroará as boas obras, isso é bíblico. Mas a grande questão é, o erro na questão do galardão é achar que, não, se eu estou recebendo o galardão é porque eu mereço eles. Aí é que está, eu dizendo que não. Então, quando ele diz, olha, o galardão, ele não virá segundo merecimento. Por quê? Porque as boas obras, elas são geradas em nós. Por exemplo, quando ele diz lá, as boas obras foram preparadas previamente para que andássemos nelas. Está lá em Efésios capítulo 2, versículo 9. É o 9 ou o 10? É uma coisa assim, perdeu a fé. É o 10. Mas, por exemplo, quando ele diz assim, elas foram preparadas de antemão. Como eu mencionei na aula passada, Filipenses 2, versículo 13. Olha, que de Deus vem o querer e o efetuar. Ou seja, quando o desejo de fazer algo para Deus nasce no nosso coração, podemos ter convicção que é o Espírito de Deus, é o próprio Deus gerando esse desejo. Não vem de nós. Quando nós fazemos algo bom, como eu mencionei novamente no ano passado, isso não é gerado, não é um mérito nosso, porque o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 10, ele diz o seguinte, ele diz assim, olha, eu trabalhei mais do que todos os outros apóstolos. Aí você vai dizer, pô, Paulo é um bichão, né? Trabalhou mais do que todos os outros apóstolos, ainda veio depois, ele pagou o atraso, né, que veio depois, né? Mas o que acontece? Ele diz, mas não eu, a graça de Deus em mim. Ele está dizendo o seguinte, eu posso falar do que eu fiz, por quê? Porque não fui eu, foi a graça de Deus que trabalha em mim. Ou seja, o Espírito de Deus, ele trabalha em nós, ou seja, eu fiz isso. Mas não está na minha conta, está na conta dele. Deus vai me dar galardão, mas ele vai dar galardão pelo que ele fez através de mim. Ou seja, eu não posso me vangloriar. Não, porque eu fiz isso, fiz aquilo outro. Você ou Deus através de você. Você é uma caneta que ele mesmo coloca a tinta e ele escreve. Quando você está fazendo algo, a tinta não é sua, porque quem te enche é ele. E quando ela é escrita, é Deus escrevendo. Você é instrumento. Você não é o autor. Ele é o autor e consumador da fé. Ele é quem te conduz, é ele quem te preenche. A tinta vem dele. Você é só uma caneta que ele colocou a tinta e ele escreve com você. O galardão que a gente vai receber, quem deveria receber é Deus. Mas ele vai dar por graça. Até o galardão, até a recompensa das boas obras é graça. Então, quando a gente vê no final, esse ato de Deus abençoar as boas obras e aqueles que buscam honra, glória, você receber a vida eterna, e aqueles que tiverem, não buscarem a Deus e viverem mais obras na condenação, em atos de condenação, serão condenados. Esse contraste aparece aí, mas não devemos perder de vista de que aqueles que praticam as boas obras, as praticam em Deus. As praticam em Deus. O único meio de obedecer a lei é através de Deus, é sendo a caneta que Deus coloca a tinta e a caneta que Deus escreve com sua própria mão. Então, quando ele coloca aí, ele está simplesmente dizendo isso. Olha, existe um contraste. E o contraste é qual? Esses que vão ser utilizados e existem esses que vão estar por sua própria sorte. É isso que Calvino está dizendo. Olha, quem vai ser condenado está sendo condenado porque é o próprio mérito. Ele deseja praticar o mal. Mas aqueles que farão o bem, não estão fazendo o bem por si só. Estão fazendo o bem porque Deus está agindo neles. Mas esse capítulo 2, até o versículo 10, que a gente está encerrando, há um detalhe curioso. Que detalhe curioso é esse? É que fugiu a memória. Mas esse detalhe curioso envolve
esse ponto de o judeu receber a revelação especial, então ele não pode se sentir melhor que o outro porque ele não foi alcançado por essa graça ainda. E aí no final, você percebe que realmente ele está falando disso porque, vejam aí, só vou ler e a gente segue. Tá? Ele coloca aqui. Eita, alguém leu o versículo dos finais? 8, 9, 10? Mas se a indignação aos falsos, que desobedecem à verdade, obedecem à justiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer um que faz o mal, a primeiro também alguém. Glória, porém, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro também ao grego. Perceba que ele faz nos dois versículos ele coloca essa questão. Primeiro ao judeu, depois ao grego. Aí você realmente percebe que ele está colocando o judeu em primazia, porque esse trecho aqui é sobre o judeu. Você está falando diretamente com o judeu, tá vendo? Vocês acham que são melhores que os gentios, mas vocês vão ser condenados primeiro porque, olha, eles não receberam a revelação geral. São condenados? São. Mas, o que vai acontecer? Vocês também serão condenados. Então, somos indesculpáveis, e os judeus eram indesculpáveis. Mas somos melhores porque recebemos Bíblia, somos melhores porque estamos na igreja. Não nos torna melhores. Porque os salvos serão aqueles que são utilizados por Deus. Então, a grande sacada é essa. É um trecho bastante rico. Aí percebam que ele fala de doutrina do futuro, do juízo final, fala do ser de Deus, da bondade de Deus, da paciência de Deus, da longanimidade de Deus, mas também fala da sua ira e da soteriologia, da doutrina da salvação. Não dá tempo de fazer pergunta, não dá tempo de fazer pergunta. Mas na próxima aula a gente poderia aproveitar um microsegundo e fazer as perguntas. Porque aí, enfim, louvado seja Deus, vamos. Eu vou aprender a maneirar mais um tempo. Mas vamos lá, tá?